Gente, estamos começando mais um Alcance Podcast e hoje estou muito bem acompanhado com Rafa e Rafa. Rafa Padilha, Rafa Barbosa. Cara, que prazer receber vocês aqui hoje, viu? Alegria, uma honra poder estar aqui com você, cara, poder ter esse tempo. Todo mundo, saudação, que Deus abençoe a todos. Uma alegria poder estar aqui com todo mundo, com vocês. Obrigado pelo convite. Isso aí, mano. Bom demais estar sentado nessa mesa contigo, com o Rafa. Oi pra galera aí. Bom demais. Obrigado pelo convite, mano, de verdade. Legal, gente. A ideia hoje é a gente conversar sobre Ministério de Jovens e Ministério de Adolescentes. Eu vou pedir para vocês se apresentarem, porque a maioria da galera que está assistindo a gente conhece vocês, mas com certeza tem gente que não. Eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouco de vocês, o que vocês fazem, como vocês chegaram a esse lugar. Tenho certeza que a gente vai abençoar muita gente aí. Maravilha. Então, meu nome é Rafael Padilha, sou casado com a digníssima, maravilhosa, linda mulher que Deus deu para mim, Lenara Padilha. Sou pai de 3 lindos filhos, o Theo, a Sara e o Nicolas. E, gente, somos líderes de adolescentes na Alcance Curitiba. Já há 4 anos, trabalhando com a faixa etária ali de pré-adolescentes e adolescentes. E, cara, Deus está abrindo graça e porta pra gente. Nós éramos missionários, né? Trabalhávamos, viemos para Alcance, onde começamos a congregar em 2013. E, a partir dali, crescendo naquilo que Deus tem, aprendendo com Deus, até chegar nesse tempo aí onde estamos assumindo os adolescentes e os pré-adolescentes. É isso aí, meu nome é Rafael Barbosa. Eu tô na Alcance com a minha esposa, a Marissa, desde 2019. A gente cuida do Alcance Jovem, ali, de 18 anos até 30. Nós temos 2 filhos, o Daniel e o Ezra, e somos casados há um pouco mais de 10 anos. Então, assim, a gente está bem feliz. Antes de chegar no Alcance, nós também tivemos uma experiência missionária no México, que foi muito, muito bom. E a gente, assim, muito agraciado de poder estar trabalhando nessa geração, com essa geração e contribuindo aí juntamente com o Rafa, a gente da mesma comunidade. E ele facilita meu trabalho, né? Porque ele cuida dos adolescentes, quando eles chegam nos jovens, já não tem trabalho, já tá tudo, o trabalho foi todo dele. Já fez tudo o que tinha que fazer. Já fez tudo que tinha que fazer. Esses caras aí, ó, até Barbosa, sensacional. Mas sabe que a gente foi intencional em chamar vocês aqui porque a gente está representando toda uma geração mesmo, né? Com o ministério de vocês. E uma primeira pergunta que eu queria que vocês respondessem é sobre desafios contemporâneos. A gente vê muita mudança rápida acontecendo, muita informação, muita coisa chegando, muita coisa saindo. E a gente vê a nossa geração sendo muito bombardeada. Talvez, acho que, sei lá, nos últimos 10 anos a gente não viu o que a gente vê hoje, né? Pelo menos na minha época de adolescente, entrando para jovem, era muito diferente. Apesar da gente ser contextualizado, era diferente. E eu queria que vocês falassem sobre isso, assim, sobre os desafios contemporâneos dos ministérios de adolescentes e ministério de jovens. Aliás, você, Padilha, além dos adolescentes, faz um trabalho com o Next também, né? Que são os pré-adolescentes, né? Isso mesmo. Então, a gente tá falando aí de uma galera que começa com 11 e vai até, sei lá, 35 anos, né? Como que é para vocês... Como que vocês enxergam, não só a igreja local, mas falando de maneira geral, os desafios contemporâneos dos ministérios de juventude aí? Cara, eu sempre gosto de falar uma coisa. Apesar da situação de mudarem muitas coisas contemporâneas, se atualizarem, os desafios e os problemas do adolescente e pré-adolescente é o mesmo. É o mesmo da época da minha avó, da minha mãe, meus, dessa geração. Né? Para os pré-adolescentes e adolescentes, que eu quero dizer, que a gente consegue ver, é a identidade. Eles entenderem quem eles são e para onde eles vão. Legal. A diferença é que hoje tem muito mais ferramenta do que na nossa época. Né? Então, hoje, o cara ele chega na escola, tem uma crise de quem ele é, ele sai da escola, vai para casa, conversa com o pai, essa crise está lá, ele acalma, fecha e tenta resolver com o pai, ajustando ali. Antigamente era assim. Hoje não. Hoje o cara tem essa crise na escola, ele vai para casa, ele continua conectado com a escola. Aonde? Rede social. Então, o WhatsApp, Instagram, TikTok. Então, ele continua vivenciando a crise dele em casa. Então, não tem aquele tempo dele parar. Mas a busca para aceitação, pertencer ao grupo, ele continua a mesma. A diferença é que os desafios e a ferramenta aumentou. Então, você precisa ter estratégias para você alcançar essa galera dentro dessas ferramentas, aonde ela está indo, né? Então, a gente fala muito sobre hoje a rede social
da igreja, do ministério, ela está muito associada e ligada a isso. É um grupo de apoio. O WhatsApp da célula, você precisa estar muito mais conectado com ele para você poder ajudar ele nesse momento de crise e dificuldade. Porque, como eu falei, antigamente tinha essa crise, passava por uma situação constrangedora, eu falo escola, mas pode ser até na igreja, muitas vezes, qualquer lugar que ele for na rua, ele ia para casa e se protegia. Tava lá, fechava a porta de casa, junto com os pais tentavam resolver e amenizava. Hoje não, hoje ela chega e não para. Então você precisa estar o tempo todo conectado com ele, o tempo todo falando com ele e afirmando a sua identidade. Porque esse é o grande dilema. É quem eu sou, para onde eu vou, o que vou fazer da vida. Cara, porque chega, por exemplo, as fases de 17 anos. Cara, 17 anos o cara tem que decidir a carreira dele. Antigamente, para nós, nossa geração era mais ou menos assim, essa galera aqui de 30 anos. Pô, você tem que fazer uma faculdade para você ser alguém na vida. Hoje o pessoal começa a perceber que já não é assim. Os nossos pais, eles faziam isso, trabalhavam com essa situação, ó, cara. Estuda, faz uma faculdade e você vai ser alguém. Hoje você descobre que você não é tanto assim. Você tem um leque de opções que você pode fazer. E esse leque está conectado aonde? No seu celular. Ali é onde você vai trabalhar, o que você vai fazer de casa, fora. Você não precisa mais para uma empresa, ter uma carteira assinada. Quando a gente brinca hoje com adolescente que não sabe o que é uma CLT, mais ou menos isso, cara. Tem muito adolescente que eu falo que não vai ter uma carteira. Porque, cara, hoje tem o MEI, hoje tem abrir a empresa, é muito fácil, muito fácil. Então, ele tem um leque de opções. É verdade, e a gente via isso como um problema, né? Exatamente. Antes, hoje não é mais um problema. Não é. Hoje o cara sabe. Então, você precisa trabalhar com esse adolescente de 17 e falar, cara, calma. Então, segura. Vamos você primeiro descobrir quem você é, para onde você vai e daí entender aonde vem. Mas, como eu falei, os desafios contemporâneos, resumindo a pergunta que você falou, cara, eles são as ferramentas só que aumentam. Os desafios permanecem o mesmo de saber quem ele é e que grupo ele pertence. Aí desencadeia as crises. Uma questão existencial. Exatamente. Legal. Só que as ferramentas aumentaram. Não, eu acredito nisso. Eu acredito que a dificuldade do jovem cristão em todas as eras, desde a época apostólica, né? O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, foge dos paixões da mocidade. Ou seja, a mocidade tem paixões. Tinha na época do apóstolo Paulo, tem hoje em dia. São os impulsos, desejos. E provavelmente você está falando para fugir para Timóteo, porque chegava até ele tentações ou chegava propostas. E se a gente passar pela história da igreja, tanto pós-perseguição, mas assim, imagina o jovem cristão na época do iluminismo. Que dificuldade, daquela separação do que não, agora a igreja opressora, né, que passou a idade das trevas e prendeu toda a parte artística, de construção, agora o iluminismo vem para o quê? Para expandir isso. Entra a filosofia, entra vários tipos de pensamento. Depois a gente vai passar por guerras. Depois a gente vai, sei lá, década de 80, né? Woodstock. Imagina o jovem na época da Revolução do Paz e Amor. Então, todas as épocas, todas as gerações tiveram suas dificuldades, seus problemas. Eu não acho que a gente tem mais hoje. Eu acho que talvez a maior dificuldade que a gente tem hoje, que é o que o Padilha está falando, eu talvez iria um pouquinho mais a fundo, a questão da identidade não é tanto quem você é, também é quem você é. Eu acho que é parte de. Mas o principal é a quem você pertence. Quando a gente fala, tipo, ao grupo que você pertence, a gente precisa terminar na parte família. Porque o problema do jovem, o adolescente, que ele vem para casa e ele não se desconecta dos problemas, é porque ele não sabe ou ele não se sente família. Então, agora ele é caracterizado por um grupo, né? Lembra dos emos? Então, tinha o grupo dos emos. Então, todo mundo fazia igual, vestia igual, ouvia as mesmas músicas e chorava igual. Porque ele não sentia a parte de família. Então, é por isso que o cara, você vai lá na boca de fumo, lá na rocinha, e você vai ver que os caras têm apelido. Então, tem um apelido lá dos caras. Tem o vulgo. Tem o vulgo. Por que eles têm apelido? Porque alguém olhou e falou bem assim, esse vai ser o seu nome. E lhe dá uma identidade. Agora ele é par de uma família. Então, ele é par da facção criminosa. Então, a gente é irmão. Por quê? Porque a gente perdeu esse senso de família dentro da igreja. O Daniel, por exemplo, ele chega em casa e a gente vai ensinar a cultura de casa. A família dele é a família de Cristo. Então, pai, mas por que se o Pedrinho faz na casa dele, a gente não pode fazer aqui? Bom, porque aqui não é a casa do Pedrinho. Você não é filho do pai do Pedrinho. Aqui a gente tem uma cultura. Você é filho dessa casa. Então, eu acho que a maior dificuldade que a juventude está enfrentando é porque, às vezes, a igreja, e quando eu digo a igreja, agora eu estou falando o núcleo familiar dele, que faz parte da igreja, não está sabendo incluir ele e trazer a consciência de que ele é família. Então, ele não precisa ter outros títulos e se relacionar com outros grupos achando que aquilo ali é o que afirma ele como identidade. Vocês resumiram, acho que em 2 palavras que a gente pode dizer que é significado e existência.
existência e significado, né? Eu acho que a gente pode trabalhar com essas duas palavras. E o Rafa, o Padilha tocou num assunto que eu acho interessante, eu queria ouvir de vocês, que são as ferramentas, né? Você já falou aqui, deu um spoiler para minha pergunta, que elas são necessárias, né? São necessárias. Eu queria... a gente está todo o tempo conectado, vê a importância disso, e eu não sei vocês, eu como pastor de jovens aqui em Pinhais, eu percebo que às vezes a gente faz disso um fim em si mesmo. Dada a importância, parece que às vezes você se perde nas ferramentas, né? Como que é para vocês isso? Assim, é importante estar conectado, é importante estar no perfil, é importante... Vou dar um contexto aqui para vocês. Eu tenho dificuldade com a minha rede social, particularmente. Eu tenho que me forçar muitas vezes a ir lá e postar. Antes da gente começar, até brinquei. Pô, faz meses que eu tô para fazer uma postagem e não consigo, velho. Porque, sei lá... Mas às vezes eu acho, pô, tem que ser intencional nisso. E precisa, mas não precisa, sabe? Fica nesse... Como que é para vocês? Como que vocês veem a importância dessas ferramentas? Até que ponto elas são válidas? A gente precisa delas? E até que ponto, cara, isso talvez não seja assim tão necessário? Como que a gente pode trabalhar isso? Cara, a ferramenta ela sempre vai ser necessária. Não importa aonde você está. E ainda mais para a nossa geração, né? Que é hiperconectada, né? Exatamente. Uhum. Só que a nossa geração hoje, a gente está vivendo algo diferente, né? É a primeira vez que existem 3 gerações vivendo ao mesmo tempo. Você vai pegar a geração Alpha, a geração Z e a Millennials. Eu nunca consigo saber essas. Eu tenho que ler e estudar. Eu também tenho. Eu me perco. Falei errado. Alpha, X, Y, Z. Mas são as 3 gerações, cara. A gente Millennium. Aí que vai tendo ali de 85 ali. Aí depois vem a geração Z, a partir de 95. E depois agora já tem a Alpha, que é a partir de 2010. Que são os pré-adolescentes. Uhum. Cara, então é a primeira vez que está tendo 3 gerações. Agora, o que isso significa? Cara, o mundo antes demorava para mudar. Isso mostra que está acelerando a mudança de uma geração para outra. Muito rápido. Uma geração demorava 40 anos para mudar o estilo, o que faz, a forma como pensa. Agora está tudo muito rápido, acelerado. Mudou. Então, por exemplo, a gente fala sobre essa questão da rede social. Cara, a nossa geração nasceu no offline e veio para online. A gente viu, a gente brincou sem internet, sem computador e depois começou a se conectar com ela. Essa geração ali dos jovens, a partir de 95... é uma geração que já nasceu conectada. É uma geração que estava ali, já tinha internet de escada em casa, já entendia mais ou menos como é que era, como é que funcionava o processo. A galera nasceu com a internet. A de 2010 já nasceu com o celular na mão, com o smartphone. Ou seja, não precisava mais da internet, de escada, ligar o computador. Ela pega o celular do pai e da mãe, assiste o vídeo do YouTube e tá lá. Primeira coisa que ela vai ter é um perfil no Instagram. Quase isso. Então, você precisa entender essas ferramentas, como você falou, desse desafio. Nós temos 3 gerações e, cara, você tem que conversar com 3 gerações totalmente diferentes. Eu, trabalhando com adolescente, eu tenho 2 gerações com a gente, trabalhando ali. Cara, e é diferente, porque eu já tenho que conectar cada um. Eu já percebo, por exemplo, os pré-adolescentes, isso é um estudo hoje, né, recente, que, cara, o pré-adolescente, essa geração, é uma geração que vai ser tão conectada. Uma geração, ela vai estar conectada, mas não com rede social. É mais jogo. Então, e você vai conversar com essa galera mesmo, cara, essa galerinha tá o tempo todo aqui, ó, jogando, no celular. Cara, não precisa mais esperar em casa, marcar, vamos conecta lá tá hora, como vocês fazem de vez em quando, né? Marca e vira madrugada. Não, os caras conectam a hora que eles querem, manda mensagem, conecta lá, vão jogar, jogam no celular. Então, esse tipo, você precisa analisar esse perfil, porque eu tô fazendo esse plano. Você analisa esse perfil e você precisa falar, agora, em qual geração que eu vou? Como que eu vou conversar com cada uma dessas gerações? Eu, por exemplo, minha rede social também, cara, totalmente... Tá lá, as postagens só de aniversário de casamento, aniversário das crianças e só isso. Cara, já você vê do adolescente, cara, ele tá o tempo todo postando, conectando, fazendo o que tá fazendo, de repente do nada ele apaga. Some e depois começa de novo. Ele tem uma crise, apaga tudo, depois começa a conectar. E você tem que saber como lidar e conversar com elas. Aí o papel como igreja, como eu falei, não é desabonar, mas entender, cara, essa ferramenta é legal, mas ela não é primordial. Eu preciso entender que eu vou usar essa ferramenta para tocar o adolescente, para tocar, mas, cara, eu preciso ter a palavra e o conteúdo com eles. Entendeu? Buscar naquilo. Vou só fazer por fazer? Cara, no começo, fui muito relutante em fazer trend, fazer memezinho, aquelas coisas, cara. Mas os adolescentes iam pedir, cara, para colocar no perfil. Fala, pô, mano, cara, o que vai agregar? Cara, não vai agregar. Realmente, aquele vai brincar. Só que o que vai acontecer? Eu vou atrair. E quando atrai, uma outra postagem que quer é sobre a palavra, é sobre algo. É você entender esse feeling de que você vai postar e o que você vai ter. Então, são as ferramentas que você precisa. Então, é ajustar esse lugar, esse ponto de equilíbrio
entre o que é e o que não é. Então, eu não gosto de postar, mas o adolescente gosta. Então, cara, vamos trabalhar. Você se vê, não digo forçado, mas tipo, é necessário, vamos dizer assim. Necessário. E isso é verdade. Cara, e a gente precisa, cara. Antes você olhava, cara, quando você fala pra uma igreja, uma mídia hoje de uma igreja, que precisa contratar gente pra tirar foto, pra postar. Cara, você pensar isso há 10 anos atrás, inimaginável. Gastar dinheiro com isso. O que nós estamos fazendo aqui, 5 anos atrás, já era uma parada assim, será que é necessário? Antes da pandemia era isso, cara. Sim. A pandemia, ela acelerou esse processo de conexão, de conectividade, de estar com essas ferramentas. Então, você precisa achar essa ferramenta para você falar. Como eu falei, não é a primordial. Qual que é a primordial? Palavra de Deus. Isso nunca vai mudar. Tá ali, todas as respostas da nossa geração estão ali. A palavra é atual, é viva, é real. Só que eu vou usar a ferramenta para distribuir e disseminar a palavra de Deus, cara. Continuar injetando nessa galera. Estar onde eles estão conectados. Mas entendendo que eu estou fazendo isso aqui hoje, mas a próxima geração que está vindo já não vai ser tão conectada. E já preciso pensar qualquer outra ideia, cara. E tá aí. A partir de 2010, a galera que está chegando agora nos adultos já não é tão assim nessa galera. Você posta, mas não gera. Dos jovens é diferente. Você faz uma postagem pro jovem, já comenta, compartilha, vai. O adolescente, ele olha e não curte. Aí você fala assim, não gostou? Não, eu não tô afim. Tipo, o adolescente. Mas tá vendo. Isso não significa que é ruim, né? Exatamente. É complicado isso. Mas é como eu falei, é questão de geração, você tem que analisar. Sim, sim. Não é fácil. A rede social, para mim, ela vai servir como uma ferramenta, mas a pergunta que eu talvez faria é uma ferramenta para quem? Se é uma ferramenta para os filhos ou se é uma ferramenta para o público. Para mim, eu acho que não tem um certo e errado. Estou dizendo para mim. Eu sou um cara que eu gosto mais desse desconectado online. Eu gosto mais da mesa, eu gosto mais da gente estar junto, da gente, né, o tato. A rede social, para mim, a única que eu tenho, funciona para os filhos. Então, assim, eu não tenho essa preocupação, tipo, nossa, se eu tivesse 1 milhão de seguidores. Porque eu não quero eu não quero criar conteúdo para os outros. A rede social, para mim, me aproxima dos filhos. Então, hoje, eu não consigo atender o alcance jovem individualmente. Mas, às vezes, ali no direct, às vezes uma postagem que eu faço, entra no coração deles alguma coisa que eu reposto, é para eles. Eu não estou pensando nos de fora. Nos de fora que tenham quem fale os corações deles, entendeu? Mas tudo que eu faço pensando nos da casa. Porque se eu quiser pensar nos outros, às vezes eu posso perder a mão. Porque às vezes eu começo a fazer algumas coisas, a postar para tipo que me vejam. Eu não preciso que vejam. Eu preciso que eu seja eficiente para os que Deus me chamou para cuidar. Entendeu? Então, assim, eu provavelmente não vou ser um cara que vou ter muitos seguidores. Porque você vai perceber que eu não posto frequentemente. Eu não fico postando muita coisa. E o que eu posto o que eu quis postar. E se eu não tô com vontade, eu não posto. Eu não sinto essa pressão. Porque realmente eu sinto que muita gente vem pelo Instagram dar testemunho da palavra, por exemplo. Rafa, esse sábado... E, cara, textão, assim, Deus falou comigo e tal. E eu tô ali interagindo com essa pessoa. Pra mim, isso é importante. Testifica o que você tá fazendo. Mas não testifica pra mim. É tipo assim, eu dou continuidade, porque a pessoa tá ali falando o que tá acontecendo, e aí no final da minha pergunta é a seguinte, vamos mandar junto então? Você tá em qual célula? Pra quem eu posso direcionar? Cara, eu direciono muita gente pra célula via Instagram. Que foi lá sábado, ouviu uma mensagem, aí eu compartilho os reposts que fizeram, justamente que a pessoa se sente mais assim, principalmente quem está visitando, quem está começando, se sente mais ali à vontade de escrever um texto. E dali eu consigo direcionar para uma célula. Então, para mim, essa é a ferramenta para cuidar dos nossos, sabe? Eu acho que você tocou num ponto legal, que a gente podia explorar um pouquinho mais, principalmente para quem está assistindo a gente, que se sente que tem o chamado para liderar jovem. Porque dentro do meio cristão brasileiro, vamos dizer assim, se o cara entrar nessa, o cara se compara. Não é verdade? Porque tem muita gente que é sincera em fazer o trabalho para os outros de maneira genuína. Pô, a gente conhece Douglas Gonçalves, o Marcos Madaleno, que a gente conhece os caras e sabe que o que eles fazem é para os outros e tem sinceridade naquilo, tem profissionalismo naquilo. Os caras não fazem para se aparecer, mas fazem para disseminar o reino. Mas a galera que está chegando, às vezes até a gente aqui, entra numa crise, né? Tipo, será que eu estou sendo efetivo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Por que eu não estou aparecendo na rede social e eu tenho que aparecer? E você tocou num ponto legal, né? Falou, não, cara, eu não faço porque eu sei para o que Deus me chamou. Você acha que isso é importante da galera ter consciência? Falou, às vezes
todo mundo tá fazendo, mas você não é todo mundo. E eu acho que é por isso que até toquei no ponto de, pô, será que é necessário? Como o Padilha comentou, de, pô, a galera tá lá, a gente precisa estar lá de alguma forma. Mas também não é porque o que Deus me chamou para ser não exige tanto, né? E eu acho que vocês poderiam falar para quem está nos assistindo a experiência de vocês, porque se a galera entra nessa, gera uma comparação, gera uma ansiedade. O cara pode ir para o caminho errado, né? Eu acho que, primeiro que a comparação ela é desleal. Assim, ela não é justa, porque ninguém é igual. Agora, o importante é saber a vocação que foi chamado. Por exemplo, o ministério do pastor Luciano Subirá é um ministério de ensino ao corpo de Cristo. O ministério dele não é exclusivamente para a igreja local, e é por isso que ele abençoa tantas outras pessoas. Mas eu acho que o ministério estilo do Luciano é exceção e não é regra. Sim. Eu acho que tem muita gente que está tentando virar exceção e se frustra nisso. Por quê? O que adianta eu ter muita expressividade nas redes sociais, mas no final das contas eu não tenho filhos que eu apresento espirituais ou continuidade? Então, assim, eu acho que esse é o ponto importante. O que Jesus me chamou para fazer hoje? E, cara, eu nunca vou esquecer uma palavra que eu ouvi uma vez de um pastor, que ele falou que nós vivemos de ondas. Então, assim, às vezes você está na crista da onda, entendeu? Às vezes você não vai estar mais. Vai passar. A onda de todo mundo vai passar. A pergunta é... Cara, por exemplo, quem tinha um monte de seguidor no Orkut? Ou o Facebook? Eu tinha um monte de seguidor no Facebook. Cara, minha mãe usa Facebook. Tem gente que ainda usa Facebook. Da nossa geração não usa mais Facebook. Né? Os adolescentes não têm Facebook. Não, nem sabe o que é isso, velho. Os jovens nem sabem. Então, assim... Cara, o cara fez um esforço para ganhar um monte de seguidor. Mas a onda passa. Então, assim, né, com todo respeito, vamos falar aqui. Mas com todo respeito mesmo, nada pejorativo, só pra gente ter uma ideia. O Ministério do Escolha Esperar. Cara, você vai perguntar para adolescente se ele sabe quem é o Nelson, jovem, do Alcance de Jovens não sabe quem é o Nelson do Escolha Esperar. A gente passou por essa geração, sabe. Não quer dizer que ele não é mais relevante ou que ele não é mais efetivo, mas é que teve o tempo dele. Mas ele não baseou o ministério dele em rede social. Ele baseou o ministério dele indo servir nas igrejas e ele deixou marcas. Então, assim, eu não estou dizendo que o cara que só vive de rede social, ele está errado. Tem que ver se ele foi chamado para isso. Eu tenho certeza que eu não. E se faz sentido para o momento. Né? E se faz sentido para o momento. Então, assim, cara, realmente a rede social, ela é para me aproximar socialmente de quem, para mim, é importante que eu cuide. O restante, tipo, o cara que vem, sei lá, vem postar, não concordei, eu só dou um joinha. Não vou rebater, não vou falar. Deus te abençoe, cara. Pô, beleza, entendeu? Os nossos números não podem estar baseados em quantidade de seguidores. O Rafa fala muito sobre isso, cara. Uma coisa, quando a gente conversa, ele fala... Cara, tem que estar baseado em filhos, cara. Quantos discípulos você tem, cara? Ele conta uma coisa que é engraçado. Eu vou pegar isso que você falou, que é a sua história que era do Alcance Jovem. Quando a pessoa pergunta pra ele quantos números de jovens você tem. Cara, ele fala lá, cara... Quantos são? 120. 120. Aí ficam achando, cara, mas Alcance só 120? Eu falo, não, cara, são 120, são os meus líderes. São os caras que eu sei que vão estar ali. O meu braço direito. Choveu, tem goteira na igreja inteira. Tem 120 que vão estar no Alcance Jovem. Ou não, Douglas Gonçalves vai estar na CCC hoje. Exatamente. Mas os caras vão... eu penso dessa forma. É o filho, cara. É aquilo que você filho saber. O cara que tem fidelidade com o que você está fazendo. Então não adianta você ter muito seguidor. Você precisa ter aquela quantidade efetiva, cara, de filhos. Você gerar identidade para essa galera. Você ter essa geração de encaminhar. Para mim é muito difícil, cara, lidar quando você fala sobre paternidade espiritual, filho espiritual. Porque, cara, eu vim de uma marca meio corrompida nisso, assim, de marca. O Rafa tá me ajudando muito a mudar essa visão, de entender essa paternidade espiritual. Não como exercer um peso, tipo, eu sou seu pai, você agora me obedeça. Porque a gente veio de uma geração que era muito isso. Não é uma opressão, Uma opressão. Quando você fala de paternidade espiritual, cara, tem gente que tem gastura, velho. Por quê? Foi machucado por isso. E, cara, a paternidade ela não é isso. Você não tem que chamar agora o seu pastor de pai. Não. Você precisa reconhecer nele uma paternidade. Não é a forma como você chama, mas é como você enxerga. Como um cara que cuida. Que é um cara que tá com você o tempo todo, que vai te ajudar. A hora que você liga, vai te ajudar. E isso vai estar na rede social? Não, cara. A rede social vai estar uma galera, velho. Vai estar multidão, vai estar lá. Mas, cara, você precisa ter. Jesus tinha isso, velho. Jesus tinha multidão, Jesus tinha os discípulos, Jesus tinha os 12, Jesus tinha os 3. Que tava ali junto, cara, ensinando o coração. Próximo, como que é você, cara? Onde é que você tá? Você é só mais um que segue? Que quando dá o aperto aí, você vaza? Ou você é aquele que tá junto ouvindo, cara? Tá ali, não importa chuva, não importa sol, não importa o que. O seu ensinamento é o coração. Cara, a gente precisa conectar com o quê? Com o coração. E quando a gente gera essa identidade, cara, ele na hora não é tão grande você ver o movimento. Mas, cara, ele repercute e reverbera por anos sobre isso. Cara, é você reverberar, não ficar só com você, mas é passando de geração
para a geração, esse cuidado que vai levar. Exatamente, porque senão, se você começa a reunir um grupo e ele começa a crescer e ele é grande, mas você não está gerando uma cultura de família, não está gerando filhos, você não gera fidelidade, você não gera continuidade. E assim, é igual rede social. O cara tem um monte de seguidor, mas aquele monte de seguidor não conecta, não é o coração, não tá pelo coração dele. Tá pelo conteúdo, às vezes, legal. Só que às vezes que o cara posta uma coisa que ele não concordou, aí ele vai ver a onda, que é um rio de piranha, irmão. Eles só estão esperando o boi mais fraco dar uma balançada e cair. E aí, meu irmão, a gente tá vendo a cultura do cancelamento. 15 minutos de corte, 15 segundos de corte, 20 anos de ministério, não interessa. Ninguém quer ouvir ninguém. Ninguém tá na rede social para ouvir. Essa galera que não é filho, não tá na rede social para ouvir, tá na rede social para falar. Ele quer aparecer de alguma maneira, ele quer ser de alguma maneira. Filho, não. Teu pai errou contigo alguma vez na vida? Sim. Se ele pediu perdão, você perdoou? Com certeza. Cortou o relacionamento? Não. Às vezes até melhorou, né? Exato, essa é a diferença. Essa é a diferença de uma igreja que funciona família. E quando a gente fala de juventude, isso é muito importante. Porque, assim, se a gente não gerar cultura de família, a gente vai ter o que a gente tem. Eu não quero crentes de outras igrejas. Eu não me animo com isso. Quando falam do alcance jovem ou dos adolescentes, a gente preza o quê? Cara, quem está aceitando Jesus, reconciliando e se batizando. Porque gente de outras igrejas, a tua igreja não está crescendo, ela está inchando, né? Igreja crescendo é quando a conversão. Sim. Deu até Dá, esse negócio. É que a gente tá se Legal, baseando muito, legal. como eu falei, cara, a gente não tá contra números. É isso que você Não. entender. A gente entende que o número ele é um parâmetro pra apontar pra algo, mas ele precisa entender qual é a sua missão. E o número, ele é importante, né? Isso tá na nossa missão, né? Nós somos uma crescente comunidade de discípulos, né? Eu acho que... E às vezes, para virar discípulo, tem um gap, né? Sim, tem sim. Sim. E aí é que eu acho que entra todo essa prática desse equilíbrio que vocês estão comentando. Porque, lógico, a gente sabe que não é do dia pra noite que a gente gera um coração de filho. Não. Às vezes o cara vai vir tudo arrebentado, falando mal de você e tal. Né? Acontece. A gente tem que estar maduro para entender isso, acolher, mas gerar essa consciência de filiação, de discipulado. Você mesmo falou, pô, você está aprendendo agora isso. Não que esteja aprendendo agora, mas... De repente tá entrando uns filtros para você. Sim, que, cara. Né? A gente precisa entender que a gente tá o tempo todo aprendendo, cara. Se a gente parar e falar que não vai aprender mais nada, meu, você tá errado, velho. Legal. A gente tem que reconhecer que busca isso, aprendizado e querer conhecer mais, cara. Por isso que eu falei, eu ando com o Rafa aqui, cara. O cara tá me ensinando muito sobre isso, cara. Quando eu vejo o alcance jovem, quando eu vejo o trabalho que ele faz, a forma como ele gera esse coração de filho, cara, é nesse lugar que eu quero preparar essa geração de adolescentes para lá. E não é do dia para noite. E não é do dia para noite. Tanto quando perguntam para mim qual que é o meu sucesso, o meu parâmetro como líder de adolescente, é ter um grupo de adolescente cheio, um culto cheio, eu falo, não, cara, é quando o adolescente quer ir para os jovens. Quer dizer que eu fiz o trabalho certo. Que eu apontei para um destino para ele. Então, cara, isso é forte, hein? Eu falo, cara, meu case de sucesso qual que é, cara? É o adolescente querer ir para os jovens. Ou seja, continuar. Fez 17, 18 e não querer ficar ali nos adolescentes, porque, eu gosto do pastor, porque... Não, cara, eu quero continuar. Ou seja, eu quero ir para os jovens, porque eu quero dar continuidade nisso. Você tocou um ponto legal, e eu já quero falar aqui sobre desafios de transição de idade, mas você tocou num ponto legal que eu acho que é importante a gente falar, que é uma que teu ego morreu aí, né? E é para isso que a gente tem que trabalhar. O ego aqui fica de fora. Mas é o lance assim, não é o meu ministério que importa. Eu estou falando da igreja. Eu sirvo a igreja. E se nós somos uma igreja família... O saudável é que para uma família que a criança entre no Kids, sim, passe pelo Next, vá para os adolescentes, entre no alcance jovem, se case, né? E isso é legal, cara, porque eu estou trabalhando não para o meu ministério, mas para o ministério do qual eu faço parte. Exato. Isso, pô, é show de bola, geracional, cara. É crescendo, velho. Você vai empurrar para lá. Então, quando eu falo para o adolescente que ele tem esse desejo de ir, cara, quer dizer, deu certo, cara. Ele continua apaixonado pela igreja. O meu problema é quando esse cara, às vezes... Tá tendo continuidade. O meu medo é quando chega 18 anos e o cara talvez não quer nem ir para os jovens, nem ficar na igreja. Ele saiu. Eu vou agora ver a minha vida. Opa, fiz algo de errado. Eu falei, cara, não deu certo, porque o cara não tá apaixonado pela igreja. Eu sei que existe uma série de variáveis ali, questão de família, mas eu digo que... Tem muita coisa no meio aí, né? Mas eu digo que o meu papel como igreja é impulsionar isso no adolescente, é a saída para os jovens, cara. De querer, cara, continua.
Vamos celebrar, vamos indo, vamos empurrando, cara. Eu tenho 3 filhos, cara. A gente celebra cada conquista, cara. Legal. A gente sabe que é difícil, né? Quando o mais novinho, o mais velho, me lembro, quando ele tava começando a aprender a comer sozinho, colocando a colher, eu dava palma. Aí, conseguiu comer sozinho. Igual eu olho pra ele, cara, 8 anos, velho. Eu não vou celebrar cada garfada que ele coloca na boca. Porque, cara, isso faz parte da vida. Você já aprendeu a colocar a comida na colher e colocar na boca, comer sozinho, terminar e levar o seu prato na pia. Quando ele era pequeno, não, celebrava, uau, vamos lá, você consegue. Mas, cara, o que é? Amadureceu. Uhum. Então, tipo assim, é isso que eu vou celebrando à medida da sua maturidade. Então, quando eu entendo que o adolescente quer ir pro jovem, eu falo, cara, ótimo, vai. Vamos junto, cara. Vamos servir, vai lá, cara, serve a casa, continua esse trilho, esse processo. Existem etapas na vida que você precisa viver. Legal. E eu falei, esse do adolescente pra mim é mais ou menos isso, cara. O sucesso, teu sucesso ministerial é que ele saiba pro jovem. Que ele saia pro jovem, quer dizer, ele queira continuar estando na igreja. E o meu sucesso ministerial, ele é dividido em 2 partes. Quem tem pelo menos 25 para baixo, volte para os adores. Servindo. E quem tem 26 para cima, que comece a já pensar numa transição para a parte família da igreja. Ministerial. E não seja o Peter Pan, né? Que síndrome de Peter Pan, que queira estar no alcance jovem para sempre. Porque o Ministério de Juventude também é um ministério de transição. Ele é um ministério de conexão, ele vai ajudar na maturidade. E esse é um ponto importante. Eu vou pegar essa frase de um pastor que eu ouvi, eu achei maravilhoso. A frase é: a igreja não deveria ser um encontro de ovelhas, não deveria ser um ajuntamento de ovelhas, mas deveria ser um encontro de pastores. Por quê? Porque ovelha só demanda, ovelha só é servida, ovelha só recebe. O pastor cuida, o pastor entrega, o pastor ele morre pelas ovelhas. Então, a maturidade de uma igreja não é medida pela quantidade de ovelha que tem, mas é medida pela quantidade de pastores que ela gera. Porque essa é a maturidade que a gente precisa chegar. O jovem também é isso. A característica de um irmão mais velho, que cresceu e amadureceu, é poder cuidar dos irmãos mais novos. Então, poder fazer com que eles agora olhem para os adolescentes como os irmãos mais novos e voltem para servir, vai ser o meu sucesso. É um processo de você trabalhar, porque... Que sempre vai existir. Sempre vai existir, mas a gente sempre vai pensar dessa maneira. Você tem um alvo, né? Você tem uma... Exato. Você tem uma forma de trabalhar. Exato, e trabalhando esse princípio de que a gente nasce filho. Ninguém... não tem. Esse é um problema de falar sobre paternidade espiritual. Eu gosto muito de falar sobre isso, estudar, discipulado, eu amo, eu respiro isso. Não se ensina um filho a ser filho. Não tem curso. Você não coloca o filho num curso e fala assim, curso de filho. A gente tem curso de pais, de marido, de mulher, mas a gente não tem curso de filho. Porque filho não se ensina. É um coração que se desenvolve organicamente. O problema é que se eu disser o que ele tem que fazer e ele fizer, não é um filho, nasceu um escravo. E a gente vê uma igreja cheia de escravos. E a gente vê escravos liderando outros escravos. Quando você fala, por exemplo, poxa, o Rafael morreu o ego dele. Ora, se ele exerceu um cargo de liderança por causa do seu ministério, do seu ego, a gente tem um escravo. É o filho que queria só um cabrito para comer com os amigos. Que não vai celebrar quando o filho mais novo voltar à vida. E é isso que entristece o coração de um pai. Quando eu falo da igreja, comunidade de ser família espiritual, adolescentes, jovens e tudo, a pergunta que eu faço: o que foi tão importante que o pai do filho pródigo deixou a alegria da festa de um filho que estava morto à vida se entristecer e sair da festa? Um filho mais velho que não sabia celebrar o seu irmão mais novo. Que entristece o coração de um pai mais? Você tem 2 filhos, você tem 3, eu tenho 2. Eu falo isso. Seus 2 filhos podem ser os mais sucedidos CEO daqui a 20 anos. Mas eles não se falam em 5 anos, os irmãos se falam. Você não vai estar feliz com o pai. Vem pro Natal. Ah, se meu irmão for, eu não vou. Isso não vai te alegrar no coração. Não interessa se eles têm casa na Maldivas. Agora, se eles não forem os maiores CEOs, mas se eles se amarem, se respeitarem, se honrarem, cara, você olha e fala bem assim, é isso que é sucesso para mim. Então, esse trabalho de adolescentes e jovens adolescentes, cara, ele precisa andar junto, porque é isso que vai ser o êxito nosso. Vocês já responderam a minha próxima pergunta, que é justamente falar desse desafio de transição, né? Então, não tem uma ferramenta, né? Não tem uma fórmula, é andar junto. Não, é um princípio, né? É o princípio do quê? Família. Então, eu digo, a comunidade espiritual não tem um problema de se imaginar a família no céu. Não, no céu seremos família. Ué, mas por que aqui não? Não foi exatamente isso que Jesus continuou? Cara, Deus pegou meu coração muito forte, porque eu achava que o chamado que Deus tinha na minha vida era discipulado. Mas eu descobri que o discipulado é a ferramenta
para algo maior, que é o quê? Família. É a consciência da família espiritual. Jesus ressignifica o que é família, ele não substitui. Ah, tua mãe e teus irmãos estão aí. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Bom, hoje isso seria escandaloso. Na época de Jesus, muito mais. Então, ele não substitui, porque a mãe dele, ele não abandona ela, mas ele deixa um discípulo para cuidar dela, não um irmão de sangue. A gente, irmão de sangue de Cristo, é mais poderoso do que o nosso sangue natural. Só que a gente inverte isso. Eu não estou falando para a pessoa deixar a família dela natural. Não é uma questão de abandonar. Não, é questão de ampliar. Então, como eu trato meu filho, é o filho do Padilha. Então, tem gente que não quer servir no ministério infantil, ou tem jovem que não quer servir nos adolescentes. Por quê? Não, porque não é meu irmão. Não, é seu irmão. Você tá entendendo? Não, se fosse meu irmão mais novo, eu ia lá servir. Não, mas é o seu irmão mais novo. Por isso que no céu, você não vai ser o marido da Flávia, eu não vou ser da Maressa e ele não vai ser da Lenara. Lá no céu todos seremos irmãos. Porque é um ensaio, cara, do que é a família de Cristo. E a igreja nada mais é do que esse processo da gente viver isso. Legal. Eu queria, caminhando para o fim aqui, render o papo aí, dava para a gente ficar mais tempo. Tem algo que eu acho bem legal para falar de quem lida com o Ministério de Jovens e Ministério de Adolescentes, é o fato de que vocês hoje são líderes, precisam ser líderes de vanguarda, precisam ser criativos, precisam desenvolver soft skills, sabe? Vocês precisam estar sempre continuar aprendendo para ensinar. A coisa só aumenta, né? Você precisa Mas vocês são líderes que são liderados também, ou seja, tem alguém acima de vocês. E quem dá a tônica real, a gente fala aqui, gosta de falar, a gente vai atrás, mas quem manda, na verdade, lá é o Marciano. Quem manda aqui é o Milton. A gente trabalha com essa consciência de que, eu tô liderando, eu preciso estar na vanguarda, preciso ser criativo, mas eu tenho alguém que está acima de mim, eu preciso... Não adianta nada eu querer fazer tudo o que eu quero se ele não tiver de acordo. Como que é para vocês isso, deixando para quem está assistindo a gente esse princípio de submissão também, que é muito importante, e eu sei que vocês são muito submissos também. Como que é para vocês o desafio de falar para a galera o que o Marciano está falando e de não falar para a galera o que ele não está falando, sabe? Como que é para vocês liderar, mas... caminhar debaixo de submissão. Qual a importância disso? Como que é no dia a dia? Conta uma história legal pra gente sobre isso. Isso é coração de filho, meu irmão. Marciano, Milton, ó. Meu irmão, é que isso aí... Dá pra deixar você... Não, vou deixar você falar, cara. Porque, cara... Não, você vai falar muito mais. Só vou dar esse... Porque isso tá ligado diretamente ao coração de filho, cara. É você entrar na mesma missão. Entender, cara, que existe uma missão dada à igreja. Isso é muito importante, essa consciência, né? Cara, porque se você entra num lugar, cara, que você não concorda com a sua liderança, que você não concorda com... já tá errado, mano. Já começa aí. Então, aí que entra essa questão do coração de filho, que o Rafa tava falando aqui antes e que ele vai continuar agora, que eu quero deixar ele falar, porque ele vai falar bonito, depois eu complemento o que ele vai falar. Deixar. Não, mas é legal de filho. Fala aí, Rafa. Você depois... Cara, esse é o princípio da igreja de Deus. É gerar corações de filhos. O evangelho não é sobre um Deus que perdeu seus escravos. O evangelho é sobre um pai resgatando seus filhos. Então, assim, um coração de filho não é seletivo. Eu tenho coração de filho para com esse, mas para com esse eu não tenho. Se esse fosse... Não, um coração de filho é. Então, assim, eu não sou pastor de jovens, eu estou pastor de jovens. Não é a minha função eterna. Eu estou pastor de jovens porque a minha comunidade espiritual me reconheceu nesse lugar. Então, eu estou com a missão de terminar. Então, assim, eu vou pegar o que você falou mais ou menos e só trazer um princípio que eu acredito que é o seguinte. Eu não preciso estar totalmente antenado, conectado e ter um monte de skills. Eu preciso ter um time. Eu preciso ter filhos que têm essas skills. Então, eu sento... Não, mas você entendeu a minha ironia, né? Não, eu entendi. Então, eu sento com o pessoal da mesa e eu falo, e aí, galera, Deus está falando no meu coração fazer um evangelismo. Como, aonde, quando? Não foi eu que decidi o lugar. Não foi eu que decidi como foi. Eu ajudei a dar as pinceladas, mas eles fizeram tudo. Por quê? Porque eu preciso confiar, né? Que da mesma maneira que não sou eu que estou carregando nas costas sozinho, Deus está falando com os filhos também. Então, assim, Deus não fala só com os pais. O Marciano, ele tem essa mesma visão. Então, o Marciano, quando ele tem algo no coração, ele chega e ele pergunta, ele não manda.
Ele fala, tô sentindo isso, o que vocês acham? Por quê? Porque ele é um tipo... Isso é paternidade espiritual. Ele reconhece que Deus não fala só com ele, que Deus fala também com os filhos. E o contrário é o mesmo também. Eu sei que Deus fala com ele. Então, assim, a minha missão é cumprir a missão dele. Eu chego todo final de ano, sento com o pastor Marciano e pergunto, qual é a tua missão pro próximo ano? Que Deus está te direcionando. Porque junto com o Alcance Jovem, a gente vai construir a mesma coisa. Porque, assim... eu deixo até um livro de tarefa, O Perfil dos Três Reis. Meu Deus do céu, não. Você ouviu? Faz isso com a galera não, velho. Não, eu ia Cara, até no final eu ia pedir indicação de livro. Você quer o se Rafa já arrebentar? adiantou. Olha já. aqui pra mim, você quer se arrebentar? Lê esse livro, Perfil de Três Reis. Se você Quem quer que é o ser autor? moído, Perfil de Cara, Três Reis. eu não lembro o nome do autor. Cara, é um livro curtinho, cara. Você Cara, lê numa sentada. ele numa sentada. Mas arrebenta. Você lê numa tarde e noite, no máximo. 2 dias, cara, assim, bem tranquilo. O Perfil de Três Reis vai falar sobre o coração de Davi, o coração de Saul e o coração de Absalão. E a nossa geração precisa comer esse livro e ler uma vez por ano esse livro. Porque a gente está se perdendo num princípio, mas aí aqui eu termino minha parte. A nossa geração está se perdendo porque ela acha que só por estar escutando a Deus, ela tem autonomia para fazer o que ela acha que é certo. Mas eu gosto sempre de trazer o princípio do discipulado da paternidade espiritual, que é o seguinte: Samuel não precisou de Eli para ouvir Deus. Josué não precisou de Moisés para ouvir o barulho que estava acontecendo lá embaixo. Então, Samuel ouve a voz de Deus chamando ele, mas ele vai até Eli. Eli compreende o que está acontecendo. Samuel ia passar a vida inteira parecendo um esquizofrênico, ouvindo a voz dele o tempo todo, mas não sabendo como responder. Então, Eli não ensina Samuel a ouvir a voz de Deus. Eli ensina Samuel a corresponder corretamente à voz de Deus. Essa é a diferença de um pai. A discernir. É. E Moisés faz a mesma coisa com Josué. Barulho de guerra. Não, Josué, é barulho de festa. Não é de vencidos e nem de quem vence. É barulho de celebração. Qual que é o problema de um Josué sem Moisés, que é essa geração? Está ouvindo o que está acontecendo, mas não está discernindo corretamente. O que ele está fazendo? Se é guerra e não festa, então ele desce com a espada e começa a dar no bucho dos irmãos. E aí tem um monte de gente achando que está fazendo vontade de Deus, dando espadada no bucho dos irmãos, porque está ouvindo o que está acontecendo, mas não está discernindo corretamente. Porque falta o quê? Pai, fala para mim, os pastores que você está vendo cair, ter problema matrimonial, ministerial. Primeira pergunta que você faz: quem é o pastor desse cara? Quem que cuida do coração dele? A resposta é: não sei. E aí vai. Continuando, porque depois isso aqui arrebentou a gente, né, velho? Sim. Você vê, o cara vai. O Perfil dos Três Reis. Essa já foi a indicação do Rafa? Não, mas essa é a minha indicação. É? Legal. Porque eu acho que... Aquele é mais uma. Posso colocar mais uma? Não, por favor. Não, depois, no final, eu dou indicação de livro. Não, a gente tá... Mas, por favor. Deixa eu continuar aqui, peraí. Não, vai lá. Que isso. Essa questão que você está falando da paternidade, obrigado. Muito bom demais. Essa questão de como passar uma mensagem que um pastor transmite para você e você não passar para ela. A gente falou sobre o coração. Cara, uma coisa que eu sempre falo nos adolescentes. Eu falo para todos os adolescentes quando a gente vai atender. Quem que é o pastor de adolescente? Eu falo, o pastor de adolescente é o pastor Marciano, pastor Marcelo Neves, pastor Marcelo Bonfim, pastor Anderson. Esses, pastor Reginaldo, pastor Renato, pastor Rafa, eles são os pastores de adolescentes. Quem está cuidando do ministério de adolescentes? Sou eu. Mas quem que é o pastor de adolescentes? Todos os pastores. Uhum. Então, é isso que ele falou. Eu não sou, eu estou. Não são seus adolescentes, são nossos adolescentes. São nossos, é da casa. Uhum. Então, quando a mensagem chega do pastor Marciano para os adolescentes, eles recebem por quê? Porque ele é o pastor de adolescentes. Ele já está ali na vivência, ele já entende. E a gente fala isso para eles. Eu não sou dono de vocês, aqui ninguém é dono. Nós somos pastores que estamos pastoreando. Cara, eu levo o pastor Anderson para pregar nos adores, a gente leva o pastor Marcelo Neves, a gente leva... Você precisa aceitar meu convite, pastor Marcelo Neves, para pregar. O Rafa ali prega. A gente é cheia. O Rafa prega, a Maressa prega. Cara, a gente leva todos os pastores. A pastora Adriana prega, o pastor Marciano já está agendado para pregar. Porque, cara, são os pastores. Eles precisam saber quem são os pastores da casa. Não sou eu, pastor de adolescente. Eu estou cuidando no ministério de adolescentes. Mas o pastor da igreja, onde os adolescentes são rebanhos, são todos. Uhum. Então aí, quando chega essa mensagem que precisa falar alguma coisa, a gente já tá junto. Eu já comprei a ideia, aquilo falou. O pastor Marcelo não chega mandando, fazendo, ele conversa com a gente senta, decidimos e vendo o que é melhor, cara. Vamos então, agora, vamos lá. Esqueci do pastor Thomas. Pastor Thomas, sensacional. Pastor Thomas. Pregão lá, velho. Ele levou lá a palavra, a galera se apaixonou, velho. Mas por quê? São pastores. A gente não fala que eu sou o pastor adolescente e o Rafa é o pastor de jovens. Não, nós estamos cuidando do ministérios. Mas os pastores são todo presbitério é pastor. Legal. E aí a comunicação, ela já não tem esse ruído de, nossa, olha só, o pastor está querendo acabar com o ministério de adolescentes. Não. É o pastor da casa, ele está pensando no quê? Na igreja.
Ele não tá pensando assim só nos adores. Se você olha para os adores, é muito pequeno. Ele tá pensando na igreja todo, cara. E um pastor que tá pensando em tudo, ele pensa no ministério de adolescentes, ele pensa nos seniors, ele pensa nos jovens mais, ele pensa nos casados, ele pensa em tudo. E daí todo mundo entende essa comunicação. Legal. Que todos são pastores de todos. E aí, cara... Você está trabalhando para a igreja e não para você, né? Exatamente. Gente, muito bom esse papo. A gente tem que encerrar. Com certeza vamos ter uma parte 2, porque tem muito assunto para a gente conversar aí, né? Muito legal. Eu queria que a gente encerrasse com indicações. Eu queria que vocês deixassem aqui. Vou colocar vocês no fogo, tá? O perfil dos 3 reis foi uma indicação para aquele momento. Eu quero que você indique um livro, ok? Uma música e um podcast. Nossa. Meu Deus. Muito bom. Cara, dica 2, livro, tá? Dica 2. Um livro além do um livro além do perfil dos 3 reis, com certeza, Enraizados. Do pastor do Jesus Culture. Danny Lepsher. Esse livro. Esse livro sensacional. Sensacional. Uma música pode ser Give Me Jesus, é uma música que eu gosto muito, fala muito comigo. De quem é? Cara, eu ouço a Stephanie Gretzinger cantar. A primeira vez que eu vi ela cantar, mas provavelmente não é dela. Parece que é uma música antiga. Mas é Give Me Jesus. Se tu colocar Give Me Jesus e colocar ela, você vai ouvir. A música é bem curta. E um podcast. Cara, um podcast... Eu gosto muito de uma com o Douglas e o Paulo Borges Jr., na conferência do Jesus Cobb junto. Paulo Borges Jr., os Douglas... Última? Não. Na conferência do ano passado ou retrasado, que tá o Borges, tá o Douglas e tá mais 2 lá. Eu esqueci. Qualquer um que você ouvir deles 2 já tá bom. Qualquer uma deles são maravilhosos. Legal. Cara, indicações do Padilha. As mesmas dele. Dobrado aqui. Cara, de livro, o perfil 3, esse livro ele mudou a minha vida, velho. Eu li esse livro, eu tava tinha 23 anos de idade. Nossa, faz tempo, hein? Cara, esse livro é de 75, velho, esse livro. Mano, é muito antigo esse livrão. 75. Se não tiver errado, for mais ainda, mais antigo. Então ele mudou, cara, a minha forma, cara. Que é o senso de justiça, aquele cara que acha que vai mudar o mundo, cara. Eu era o jovenzinho que eu achava que ia mudar tudo, cara. Que eu tinha descoberto... Você era o cara. Exatamente. As revelações estavam vindo pra mim ali agora. Ninguém tinha recebido aquilo. Aí quando vem o perfil 300, você fala, cara, você baixa a bola e vai. Mas aí, fora como eu falei, o perfil, velho, eu sou apaixonado pelos livros do pastor Luciano. Cara, não tem como não gostar desse livro, mas eu gosto muito dele, Até Que Nada Mais Importe. Isso também foi um livro de paixão, cara, que mexe comigo. A pregação, o livro, né, os insights, marcou, acho que, uma geração essa. Pega. Até Que Nada Mais Importe, legal. Cara, podcast, tem o Alcance Podcast, cara, eu esqueci. Cara, mas eu gosto muito eu escuto muito do Douglas, cara. O Jesus Cop, que sempre tem coisas top lá, uma galerinha sensacional que vai levando. Música, meu irmão. Música? Uma música ou um artista, cara, pra te facilitar. Porque às vezes uma música a gente esquece, mas um artista, uma música que marcou e que marca a sua vida. Eu sei que você gosta de Resgate. De sim, cara, não, mas você pode falar uma música que marcou mesmo, cara? Por favor. Foi David Keelan, velho. Olha só, que foi bem old school. A fase daquele primeiro amor, cara, que vai pegando ali, velho, na adolescência que eu colocava aquilo pra chapação. Ele estava no quarto, meu irmão, e mergulhava. O gravado em Curitiba, Paixão, Fogo e Glória? Não, isso faz fora que super indicação. Total, super indicação. Se não conhece David Keelan, vai procura as músicas do cara, velho. Sensacional. Gente, então é isso. Quero agradecer vocês por esse tempo aqui. Fui muito edificado. Tenho certeza que a galera que está assistindo também. E é isso. Com certeza teremos outras oportunidades para vocês estarem aqui. Se você gostou, deixa um comentário nesse vídeo, curta, compartilha com um monte de gente, que eu tenho certeza que outras pessoas serão abençoadíssimas também. Vai ficar o @ do Padilha e do Barbosa para você seguir eles, porque, cara, o que eles estão fazendo lá vale a pena você seguir. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado através da vida deles, do ministério deles, da família deles, dos filhos deles, de tudo que eles fazem. Porque eu também sou. Gente, obrigado por esse tempo junto. Valeu, galera, até a próxima.